Olá! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos e vamos falar de um assunto que é pouquíssimo mencionado e também pouquinho a gente ouviu falar até hoje, que é a missão artística francesa. E quando nós pensamos em missão, o que vem à mente é missão impossível, né? Superagentes que vão tentar salvar o mundo e fazer grandes mudanças. E a missão artística francesa visou uma grande mudança também, mas é claro que, como o próprio nome diz, ela foi feita por artistas e não por agentes secretos, tá? Então vamos tentar dar uma olhada aqui? Vamos ver um pouco sobre essa missão artística francesa, o que ela significou, quem foi o responsável por ela e se ela teve seus objetivos alcançados, né? O principal da missão é se ela teve seus objetivos alcançados. Então vamos lá. Falar um pouco sobre essa missão. A missão acontece a pedido da coroa portuguesa. Ela vem para estabelecer o ensino acadêmico de artes que até o momento era inexistente no Brasil. Ela é formada por um grupo de artistas franceses que chega no Rio de Janeiro a pedido da coroa, em 1816. Então, durante esse período, o Brasil era governado por Portugal, ainda era colônia de Portugal. Então, nós tínhamos uma influência artística europeia muito grande, não só artística, na verdade, cultural. A questão da alimentação, da vestimenta, as músicas, tudo isso era fortemente manipulado pela Europa, já que Portugal, apesar dessa ligação íntima com o Brasil até hoje, né, até mesmo a questão da imigração, mas é parte da Europa. Então, nós tínhamos tudo isso. Essa missão tinha uma pessoa que estava à frente, né? E quem veio à frente desse grupo de artistas foi o então ex-secretário do Instituto Francês, Joaquim Le Breton. E aí ele veio acompanhado de 18 outras pessoas, 18 outros artistas de todas as áreas. Então, com ele trouxe pintores, escultores, ferreiros, gravadores, arquitetos, ele trouxe tudo. Por quê? Porque o intuito de estabelecer esse ensino de artes não era tão somente pintura, né? Porque quando a gente pensa hoje a arte, o que é a arte contemporânea? Ah, eu vou fazer um quadro, e na verdade vai muito além disso. Vem desde a estrutura, né? Nós temos aqui todos os períodos artísticos representados no Brasil em alguma cidade e sempre com forte influência europeia. Então, esse era o objetivo deles, era enriquecer a cultura brasileira com a arte toda vinda da França, tudo bem? Então, nós tivemos aí esse grupo de pessoas que chega no Brasil para cumprir essa missão dada pela coroa portuguesa. A missão foi organizada por Joaquim Le Breton e composta por um grupo de artistas plásticos. Dela faziam parte pintores. Nós vamos falar sobre esses dois pintores, tá? O Jean-Baptiste Debré e o Nicolas Antoine. E aí tinham os escultores e esse grupo organizou em 1816 a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, transformada em 1826 na Imperial Academia e Escola de Belas Artes. Na verdade, essa Escola de Belas Artes, ela existe até hoje, e ela foi transformada na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, quando eles chegam no Rio de Janeiro, que naquele momento era a capital do Brasil, eles criam, né, essa escola de ciências, artes e ofícios, que em 1826 se transforma na Imperial Academia Escola de Belas Artes e atualmente é a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, de alguma maneira, essa missão toda deu certo, porque eles estabeleceram o objetivo e cumpriram, que era o quê? Era enriquecer essa cultura artística brasileira. E aí nós vamos falar desses dois pintores, né? Principalmente, que é o Nicolas Antoine, que ele nasceu em 1775 e morreu em 1830, bem ali no meio desse período, né? Pintor francês, de grande destaque na corte de Napoleão Bonaparte e considerado um dos mais importantes da missão francesa.
Durante os 5 anos em que esteve no Brasil, retratou várias paisagens do Rio de Janeiro. Então, desses 18 que vieram, poucos permaneceram no Brasil realmente até o fim da vida. Eles vieram só ao cumprimento dessa missão realmente. E aí, essas obras todas tinham focos, né? Elas tinham prioridades, elas tinham os temas mais abordados. E esses temas eram o trabalho escravo, que, como vocês sabem, na época era fortíssimo, né? Todos os europeus e todas as pessoas de famílias mais abastadas tinham algum escravo. Ainda que fosse só umas, elas tinham. Por quê? Porque o escravo era o responsável por fazer absolutamente tudo. Então, esse trabalho escravo foi muito retratado. A vida cotidiana das cidades, a vida dos índios brasileiros e as belezas naturais. Então, essas belezas naturais que são retratadas aqui nas pinturas do Nicolas Antoine. E aí ele passa esses 5 anos basicamente produzindo. Por quê? Porque se você cria uma escola de que depois seria a Escola de Belas Artes, você tem que ter produção suficiente. Foi isso que ele fez. Então agora nós vamos ver algumas das obras que ele pintou, tá bom? Não são obras muito conhecidas. Na verdade, eu acho que muito dificilmente algum de vocês já deve ter visto essas obras. E aqui são as obras que ele retratava, tá bom? A imagem não é muito nítida, por quê? Porque são imagens extremamente antigas. E como eu falei, como elas não são imagens assim extremamente populares, elas acabaram não sendo tão bem digitalizadas como algumas que nós vamos ver depois de um outro artista. E tá aqui, ele basicamente pintava isso. As paisagens, ele focava nisso. E na vida, tipo assim, ele pintava aquilo que estava à mostra. Ele nunca fazia, por exemplo, como era no impressionismo, ou como foi em outras situações em que a pessoa pintava, ou no surrealismo, que ela pintava como ela via. Ele não, ele era focado naquilo que ele via exatamente. Então ele pintava bastante as paisagens, tá bom? Aqui nós temos mais uma obra. Essa daqui confesso que me encantou mais. É uma obra bem bonita, né? E ele mostra aqui todo o cenário. Você percebe que existe um grupo de pessoas ali, mas o foco é maior na natureza que está ao redor, tá bom? E aqui nós temos mais uma. Essa daqui já foi melhor digitalizada, né? A gente já consegue ter uma visão maior. E a gente tem essa visão aqui do que era o Rio de Janeiro na época. Das construções, do formato, de tudo. A gente percebe que é uma realidade totalmente diferente do que nós temos hoje no Rio de Janeiro. Nós temos que lembrar sempre que naquele momento o Rio de Janeiro era a capital brasileira e era forte, e a coroa portuguesa estava aqui, né? Então nós temos essa influência europeia nas construções, nas roupas e tudo, tá? E agora nós vamos ver o nosso segundo pintor, que foi uma das pessoas que marcou também a missão artística francesa, que é o Jean-Baptiste Debré, que nasceu em 1768 e morre em 1848. Tá? Ele foi chamado de a alma da missão francesa. Era desenhista, aquarelista, pintor cenográfico, decorador, professor de pintura e organizador da primeira exposição de arte no Brasil, que acontece em 1829. Em 1818, trabalhou no projeto de ornamentação da cidade do Rio de Janeiro para os festejos da aclamação de Dom João VI como rei de Portugal, Brasil e Algarve. Então, você percebe que o Jean-Baptiste já é uma figura bem mais marcante na missão francesa e as obras dele são mais conhecidas. E eu, particularmente, não sabia que ele havia feito as obras. Eu conhecia as obras desde criança, porque eu lembro que os meus pais compravam livros de história e eu lembro que nós formávamos um livro com as partes que vinham no jornal, e eu lembro de ter visto muitas pinturas dele, mas nunca associei ele às pinturas. Então, hoje foi assim um momento bem especial, quando eu percebi que as pinturas que eu vi muito na minha infância, nos livros de história, na verdade, eram dele.
que foi o grande, como está dizendo aqui, né, a alma da missão francesa. E ele relata basicamente o trabalho escravo, tá bom? Como eu já falei, era uma coisa bem forte na época, a questão dos escravos, e ele vai relatar isso da maneira mais realista possível, tá bom? E essa daqui é uma das obras dele. Vocês estão vendo como ele retrata de uma maneira bem real. Ele não poetiza muito, ele não romantiza a escravidão, ele mostra a escravidão como ela realmente era. Porque se vocês lembram, o objetivo, os temas principais eram o trabalho escravo, a vida cotidiana. Então ele retratava tudo de uma maneira mais serena possível. Essa daqui é uma pintura bem famosa e vocês com certeza já devem ter visto nos livros de história. Para nós parece absurdo, né? Os escravos ali olhando, os senhores comendo, e a mulher, né, assim, dando o que comer para as crianças que estão nuas no chão. Isso era muito comum. Por quê? Porque as crianças, os filhos dos escravos, que eram muito pequenos, eram vistos como bichinhos de estimação. E aí, apesar de ser muito absurdo, mas ele relata da maneira real como era visto na época. Então era uma coisa super natural. Você ter essas crianças como seus bichinhos. Então eles comiam os restos da mesa e aquilo que eram dados a ele. A próxima figura, creio eu, que é a mais famosa de todas as figuras relatando a escravidão, e é dele também, do Jean Baptiste, que é essa aqui. Essa imagem está basicamente em todos os livros de história, e aí é mais um relato da realidade que acontecia aqui no Brasil, que era o quê? Os escravos apanhando, sendo chicoteados, sendo castigados, inclusive por outros escravos que tinham outras funções, por outros negros que também tinham vindo junto com eles. Tudo bem? Então, aqui a gente teve uma ideia, mais ou menos, do que foi essa missão francesa e o quão impactante ela foi para a sociedade da época, uma vez que esse estudo artístico, esse estudo acadêmico não existia. Então, quando eles chegam aqui, eles chegam para realmente impactar e também para ampliar a cultura artística que nós tínhamos no Brasil até o momento. Tudo bem? Então, eles com certeza tiveram a sua missão cumprida. E eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que foi a missão francesa, a missão artística francesa. Então, qualquer dúvida, podem perguntar. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado.